Fique por dentro. Entrevista. E o tema de hoje, Outubro Rosa, a importância da mamografia. E para falar sobre esse assunto, recebemos Francisco Almeida, ele que é professor universitário e tecnólogo em radiologia. Tudo bem, Francisco? Seja bem-vindo ao Fique por Dentro RTM Brasil. Um prazer recebê-lo. Bom dia. Olá, bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Estamos aqui para declarar um pouco sobre a mamografia. Muito importante o tema, né? Eu queria que você começasse contando pra gente qual a importância da mamografia na detecção precoce do câncer de mama. Bom, podemos iniciar, né, toda essa nossa conversa falando que o Outubro Rosa, né, ele foi instituído aqui no Brasil no ano de 2008, né, com essa importância da conscientização do câncer de mama. Vindo, né, de uma fundação, né, americana que em 1990 criou essa particularidade do alvo da mama, né? E o Brasil, entendendo essa preocupação, né, que podemos pensar aí que o câncer de mama é o que mais acomete as mulheres, né, mas também colocando em ressalva que o homem também tem câncer de mama, né? Podemos dizer que essa característica de trazer essa importante missão, né, para nós profissionais da radiologia, foi de certa forma aí de um caráter bem importante, né? E a mamografia, podemos dizer que ela é o exame ouro, né, para que possa detectar de fase inicial, né, esse câncer. Agora, Francisco, poderia nos explicar como é feita a mamografia, né? Como ela é realizada e quais as tecnologias utilizadas? Sim. A mamografia, né, é um equipamento que ele é um emissor de raio-x, né? Só que diferente daquele raio-x que nós realizamos para estudo do crânio, tórax, né? Ele é específico para a mama. Então, ele tem aí a sua potência, né, podemos dizer, de dose bem menor, né, que um raio-x feito para o estudo do pulmão, por exemplo, né? Mas o equipamento, a sua particularidade, que às vezes causa até medo, né, para as mulheres, é aquela compressão que ele realiza da mama. Por que ele faz essa compressão, né? Essa compressão ela é feita por qual motivo? O tecido mamário, né, os tecidos mamários, nós temos aí três particularidades, que é o fibroso, né, que é o glandular, e também o adiposo, que é a gordura. Qual que é a ideia dessa compressão? É realmente trazer esse equilíbrio, né, em relação aos tecidos, e a partir disso o médico consegue identificar pequenos pontos. Para vocês terem uma ideia, né, o equipamento digital, né, que é a particularidade que nós temos no Brasil, né, nos dias atuais, esses equipamentos nos permitem visualizar lesões a partir de 3 milímetros, ou seja, quase que imperceptível, né, no olho comum, né, e também quanto à palpação, né, então ela consegue ser visualizado até mesmo com esse pequeno tamanho, e isso pode proporcionar aí um certo tratamento muito eficaz, né, quanto a esse câncer. Eu acho que uma dúvida também que surge em relação a esse exame é a dor, né? Então você falou que acaba tendo essa compressão aí na mama. A mulher, ela sente dor? Como é que funciona? Vocês têm algum produto, alguma coisa que dê aí para amenizar essa dor, ou é uma dor que é suportável, digamos assim? Bom, quando nós falamos dessa questão da dor, né? Qual que é a proposta, né, em relação a esse sentido? É o seguinte, a pressão que se faz com a mama, né, depende muito da característica daquela mulher que está fazendo o exame. Então, se provavelmente ela tenha já uma lesão, né, já conhecida, enfim, isso já é uma particularidade separada, né? Mas vamos dizer as mulheres que estão apenas acompanhando. O que se solicita muito é a tranquilidade, é o repouso, né? Então, o que significa? Se a mulher ela estiver naquele momento com medo, ansiosa, né, com aquela característica ali, nossa, o que vai acontecer comigo aqui? Isso causa, né, como se fosse aquela parte do nosso medo, né, o músculo fica retraído, né, nossos tecidos ficam retraídos.
Então, quando tem essa pressão, a mulher sente mais dor. Agora, quando a mulher está relaxada, né, calma, porque o profissional da radiologia explicou o exame antes, porque ele falou, né, a importância que é para a mulher relaxar. Então, essa forma de relaxar diminui essa probabilidade da dor. Muitas mulheres não questionam, né, a dor em si, mas quando você tem essa particularidade do medo, né, deixa tudo contraído, é isso que ocasiona a dor. Então, a dica é, quando for realizar uma mamografia, esteja ciente que ali não vai ter radiação de alta dose, ali a compressão ela é necessária para distribuir os tecidos de maneira uniforme. A mulher tem que estar ciente, né, que ali é apenas um controle, tá? Isso causa o relaxamento e provavelmente nem dor sentirá no momento. Agora, Francisco, qual a idade recomendada para realizar o exame? Bom, a idade, né, que é indicada, né, segundo a legislação, é acima dos 40 anos, de uma forma anual. Então, quando a mulher completa 40 anos, provavelmente ela estará, né, no médico fazendo acompanhamento da saúde da mulher, e a partir disso será indicado de forma anual. A partir dos 50 anos, aí já solicita a cada 2 anos a mamografia. Mas é importante dizer o seguinte, que embora, né, aos 40 anos se inicia a mamografia, nós temos que entender que mulheres que já, né, têm na sua família mãe, vó, tia, né, que teve câncer de mama, então a probabilidade, isso não é certeza, né, a probabilidade é que essa pessoa também possa ter. Então, dessa forma, o médico pode recomendar em qualquer fase, né, de idade dessa mulher a partir da maioridade. Né? Então, podemos dizer que a partir dos 35 anos, quando, né, essa pessoa já teve aí, de certa forma, né, a mãe, a avó, provavelmente irá iniciar um pouco mais cedo esse acompanhamento através da mamografia. Eu fico aqui pensando também que a pessoa, quando vai fazer esse exame, né, como você disse, a maioria das mulheres acabam ficando nervosas, né? E muitas vezes, quando você está fazendo o exame, elas já ficam te fazendo um monte de pergunta, né? Fala aí, como é que tá, Francisco? Tá tudo certo? Como é que tá aqui com as minhas mamas? Tá tudo bem? O que é essa manchinha? Começa a fazer um monte de pergunta, né? Como é que funciona esse perfil, né? Você pode passar alguma informação já para a pessoa, tipo, eu identifiquei aqui alguma alteração, ou não, tá tudo bem. Qual é o protocolo, né? Você pode passar alguma informação ou o correto realmente é a pessoa aguardar aquele resultado e levar até o médico dela? Bom, falando na visão tecnólogo em radiologia, né, nós não podemos dar diagnóstico. Então, ou seja, embora a pessoa fique ali naquela ansiedade de saber seu resultado, porque os equipamentos hoje em dia eles são muito rápidos, né? Tudo digital. Fez, apareceu na tela, nós submetemos aí para laudo, né? Então, nós, profissionais da radiologia, não podemos dar nenhum tipo de informação. Nós podemos deixar a pessoa tranquila, falar, né, que a pessoa, para ela aguardar, que o médico vai atender, enfim, cada um vai seguir o protocolo do seu serviço, mas nós não podemos dizer, tá bom? Então, isso, quem relata é o médico. Agora, por que isso, né? No laudo da mamografia existe um padrão, existe um protocolo, que nós damos o nome de BIRADS. Esse BIRADS, ele vai de 0 a 6. O que significa um BIRAD 0? Significa que a mamografia, né, na sua visão, não deu, né, a perspectiva que o médico tinha de análise. Então, significa que existem outros 2 exames para que seja feito, ultrassom e ressonância. A partir disso, né, do BIRADS 1 até 6, é quando inicia todo esse processo de informação. Então, por que nós, profissionais da radiologia, não podemos dar essas informações, né? Primeiro que não somos médicos, né? Então só médico dá resultado para aquele cliente. E o médico clínico do atendimento dessa mulher, né, ou desse homem também, né, porque o homem também tem câncer de mama, né? Então o que acontece? Esse médico precisa da resposta do radiologista. Então esse médico radiologista vai analisar o tipo de lesão, as características teciduais
e a partir disso ele vai falar, ó, o exame é BIRADS 1, significa normal, não tem absolutamente nada. BIRADS 2, há suspeita, né, de alguma lesão benigna. BIRADS 3, é uma lesão benigna, né, precisa acompanhar. Aí você tem o tal do BIRADS 4, que ele vai de leve, moderado e severo, né, ABC. A partir disso, o médico vai diagnosticar se aquela lesão é um tumor ou se ele já está indo aí para um agravamento, que é o câncer. Aí você tem o BIRADS 5, né, que é um câncer propriamente dito, e o 6, que é o carcinoma aí já definido com metástase. Então, precisa do laudo para que, né, toda essa perspectiva médica clínica tenha certeza. Por isso que precisa esperar um pouquinho o resultado, tá? Entendemos. Francisco, e quais são os principais fatores de risco que podem indicar a necessidade de iniciar a mamografia mais cedo? Tem casos, né, que a mulher tem ali na família uma pessoa que teve e ela fica preocupada desde cedo. Quais os casos que essa pessoa tem que procurar para fazer e o equipamento? Eles são os mesmos, independente da idade, o procedimento? Bom, podemos citar os sinais, né? Bom, quando nós falamos de sinais, é aquela visualização da mama, né? Então, se a mulher perceber que tem algo palpável, né? Na hora de tomar um banho, por exemplo, tem algo palpável ali, nunca passou no médico, é interessante que vá. Se ela se olhar ao espelho e verificar que existe, né, uma alteração muito importante em relação a tamanho, em relação, né, da característica da mama entre uma e outra, que ela nunca viu, né, no seu perfil, é importante que também procure o médico. Outra informação importante, né, é a papila mamária. Papila mamária é o bico do peito, né? Então, essa papila mamária retraída também é um fator aí importante de sinal para procurar o médico. E uma outra informação, né, é a vermelhidão, né, a cor vermelha, né, alterando da mama oposta, e também líquidos, né, que podem sair através dessa papila, né, do bico do peito, também é importante. Então, podemos dizer que estes são os sinais que a mulher e o homem precisa procurar um atendimento clínico, né, para que seja feito esse acompanhamento, principalmente se geneticamente, né, a mãe, a avó, né, teve câncer de mama, isso já é uma certeza de busca médica, né? Agora, se é câncer ou não, vai definir depois, mas a busca médica precisa existir. Agora, se a pessoa nunca teve isso na família, né, não visualizou isso, vai buscar o médico. Então, esses são os sinais mais importantes que a gente tem em relação a lesões mamárias. Recebemos a participação da Dani de Ourinhos aqui no interior de São Paulo e ela quer saber o seguinte, se o ultrassom substitui ou se ele é mais eficaz do que a mamografia. Bom, a mamografia ela é dada como exame ouro, né? Então, se é o exame ouro, a mamografia ela é o melhor recurso entre todos. O ultrassom, ele também é proposto, né? Ele também é indicado. Nessas informações do ultrassom, pode ser pessoas que não atingiram ainda a idade inicial para começar a mamografia, então o ultrassom pode ser um recurso. O BIRAD 0, que é quando a mamografia não foi eficaz para analisar tal lesão, né, que teve dúvida lá ao médico, o ultrassom também é solicitado. Então, se nós formos discutir qual o melhor método para diagnóstico é a mamografia, tá? Posteriormente a ela, nós temos o ultrassom e a ressonância magnética, que são outros dois métodos que podem também dar a certeza do tipo de lesão, tá? Então, a mamografia ainda é o exame ouro para esse diagnóstico. Estamos recebendo a participação da Vânia, do Rio de Janeiro, e ela está falando aqui que o ginecologista dela, né, pede uma vez ao ano o exame, né, e não dói, é só um desconforto, né, e ela fala, o meu dá sempre 2, nível 2, né. Francisco, quais práticas você considera essenciais para melhorar o acesso às mamografias em comunidades com poucos recursos? Bom, existe alguns municípios, né, ou particularmente aí a sua maioria,
que quando você não tem um equipamento, né, da mamografia em postos de saúde, UPAs, né, eles são centralizados, geralmente existem as carretas, né, que é as carretas de mamografia. O grande fator dessas carretas de mamografia é que elas ocorrem, né, geralmente aí no mês de outubro, que é o mês de conscientização. Então, podemos imaginar o seguinte, que a partir do momento, né, que inicia outubro, aqui no Brasil, né, que tem uma lei de 2018, a lei ela é a 13.733, que ela institui o mês de outubro como de conscientização. Então, pelo fato de ser esse processo, né, de conscientização, geralmente os municípios permitem, né, quando não há já, né, no local lá alguma instituição fixa, né, com o equipamento, são alocadas, né, carretas e ônibus que têm o equipamento da mamografia em si, para que seja de fácil acesso às comunidades em geral, né? De certa forma, muitos não precisa agendar, né, precisa só dar uma olhadinha na prefeitura, né, no município, não precisa agendar, a pessoa precisa ir para fazer esse acompanhamento e geralmente esses laudos, né, eles são ofertados com a consulta médica que essa pessoa acaba promovendo. Então essas carretas, né, pensando aí na pergunta, né, são a forma mais essencial, né, que nós temos para chegar em certos pontos, né, seja aí de qualquer município, para que toda a comunidade em si esteja, né, com facilidade de acesso a essa mamografia. Então, podemos dizer que o mês de outubro é um mês que, geralmente, embora não tenha fixo, existe as carretas, né, e ônibus de mamografia que circulam a região, né, do município, e as que não tem, seria interessante aí pensar nisso para favorecer sempre a comunidade em si. Recebemos a participação da Maraci e ela quer saber, ela falou, tenho 63 anos, até quando tenho que fazer a mamografia? Ela falou que faz anualmente. Existe um tempo, uma idade máxima aí para fazer ou é ideal que faça todos os anos? 63 anos, né? A partir dos 50, tá, é indicado a cada 2 anos até 69 anos. E isso pensando em um protocolo médico, tá? Mas mesmo a partir dos 69 anos, é importante acompanhar, mas provavelmente não será mais aquela indicação recorrente da mamografia. Então podemos dizer que de 50 a 69 anos, a cada 2 anos é importante que seja feito sim. Francisco, sobre a tecnologia, existem estudos ou está em desenvolvimento novas tecnologias, né, mais avançadas que reduzam aí esse desconforto na hora de fazer o exame? As tecnologias, nós podemos dizer que são os equipamentos de mamografia que estão cada vez mais eficazes para verificar lesões, né, cada vez menores. Quanto à compressão, não tem como evitar, né, quando falamos da mamografia, porque o tecido mamário ele precisa estar com sua característica muito adequada, né, no momento da análise. Então, se não faz compressão, né, você não consegue permitir que esse tecido esteja de forma adequada em todos os pontos da mama. Então, a compressão, né, ela vai ter que existir sempre para que esse processo, né, tecidual seja analisado. Agora, o que nós podemos pensar, né, que dependendo do tipo, né, da mama, que é o fibroso, que é aquele tecido mais rígido, né, seja por qual for o motivo, às vezes é mesmo da própria mulher, aí existe, né, recursos, ou o tamanho da mama, também existe alguns recursos que aí você leva para a base do ultrassom, né? Mas em relação, né, à atualidade, em relação a algumas perspectivas futuras, ainda a mamografia ela continua sendo o exame ouro para isso, né? Para esse tipo de estudo, e a compressão ela tem que existir, né? Podemos só dar uma observação que são mulheres que possuem, né, prótese de silicone. Então, na mamografia, quando existe essa prótese, né, é feito um estudo chamado manobra Eclud. O que significa isso? A profissional, né, da mamografia
vai realizar um movimento, né, com os seus dedos, empurrando a prótese para trás, né, no músculo peitoral, para que a compressão seja feita só na mama. Quando o estudo, né, ele é feito pela prótese, então essa compressão ela é feita de forma manual, para não romper o silicone quando o médico quer analisar toda a proposta tecidual, mesmo com a prótese. Mas, repetindo, né, e chegando na resposta, a mamografia, né, ainda pela perspectiva futura, ainda é o exame ouro, que a compressão ela é necessária, né, para que esses tecidos estejam adequados para análise. Francisco, ficaríamos horas aqui falando sobre esse assunto que é tão importante, mas infelizmente nosso programa está chegando ao final, mas antes gostaríamos de abrir espaço para você divulgar as suas redes de contato. Maravilha. Obrigado pela oportunidade, né? Falar de mamografia Outubro Rosa é importante para toda a comunidade, então chegou na idade, faça mamografia, não tenha medo, né? E isso pode trazer aí sempre uma vida, né, de uma forma bem adequada para o futuro, tá bom? Bom, gostaria de deixar o meu Instagram, né, prof_Francisco, lá vocês acompanham meu trabalho e obrigado, né, pela oportunidade que vocês me dão. E para encerrar aí, né, a gente deixa aqui a participação da Rosângela, e ela diz o seguinte: aqui em Lençóis Paulista tivemos no mês de agosto, né, a carreta, e eu estava mais de um ano e meio sem fazer, e foi muito bom. Tivemos a disponibilidade de 1.500 mulheres fazendo, e ela falou que também não sentiu dor, e ela falou que não sabe também se foi o caso do profissional, que era muito gentil também, que tudo isso colabora, né? Então, Rosângela, obrigado por sua participação, e a gente termina com essa mensagem, né? Motivando você, mulher, você, homem também, a fazer aí o seu exame, né? E com certeza vamos diminuir aí esses números cada vez mais, lembrando que detectando no começo a chance de cura é muito alta, né, Francisco? Então a gente deixa essa mensagem motivando aquela pessoa que faça a sua mamografia agora no Outubro Rosa. Muito obrigado por sua participação e até uma próxima oportunidade. Obrigado a todos, ótimo dia. E o tema de hoje foi Outubro Rosa, a importância da mamografia, e falamos com Francisco Almeida. Fique por dentro de segunda a sexta-feira, das 8 às 9 horas da manhã. Curta e compartilhe essa entrevista aqui, por sinal, Luana. Foi ótima! Um forte abraço para todos.